Girão, que vai participar com a gente desta primeira meia hora aqui do Morning. Tudo bem, senador? Seja muito bem-vindo. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem, Paulo Matias, Felipe Campos, uma honra, uma alegria muito grande estar participando desse programa o Alto Astral e que está fazendo a população cada vez mais gostar de política. Muito bem. Senador, várias pautas aqui para a gente tratar com o senhor, mas eu vou começar com esse retorno do Congresso Nacional, porque a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados, a gente acompanhou no final do primeiro semestre, e agora a expectativa é que o Senado a aprove. Qual vai ser o seu comportamento e o comportamento da oposição em relação a essa reforma? Paulo, eu estou falando diretamente aqui do Congresso Nacional, oficialmente retorna amanhã o recesso. Os parlamentares estão chegando, nós temos essa pauta importantíssima para o país, que a gente precisa ter muita responsabilidade. Com todo respeito a quem pensa diferente, eu acredito que isso faltou lá na Câmara dos Deputados, foi votado de forma assodada, na calada da noite, e quando acontecem essas coisas aqui, a gente sabe que alguma coisa boa não é, né? Então, começamos já a analisar o texto com a nossa equipe, tem muitas inconsistências, né? A perspectiva de ficar um imposto, uma tarifa, uma das maiores do mundo, né? Nós já temos uma carga tributária absurda e a gente não pode errar. Então, nós temos que debater, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como na Comissão de Economia, de Assuntos Econômicos, pelo menos duas comissões, a gente precisa fazer audiência pública, ouvir os setores, ouvir a sociedade, para que essa reforma possa repercutir positivamente para os nossos filhos e netos. Se a gente errar agora, fazer a coisa às pressas, a gente pode ter uma surpresa muito ruim para as futuras gerações. Muito bem, a gente também tem, deixa eu dar meu bom dia aqui para Antônia Fontinelli. Cadê a Antoninha? Bom dia, Antoninha. Bom dia, Mano Ferreira. Hello, bom dia. Eu queria apresentar para vocês o nosso querido Jotinha, que vai participar do programa hoje, o nosso Jota, o @siga o negro, tá fazendo um sucesso absurdo nas redes sociais e hoje aceitou o nosso convite de participar do Morning. Tudo bem, Jotinha? Tudo certo, que prazer enorme estar aqui junto com vocês. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Vamos voltar aqui com o senador Eduardo Girão, porque tem outras pautas, né, maninho? Daqui a pouquinho vai voltar o papo do PL das fake news, hein, turma? Fiquem atentos em relação a isso. Paulinho, tenho uma pergunta. Quer começar, aí, Antoninha? Manda bala. Ô, meu amigo, saudade de você. Aproveitou um pouquinho as férias? Comeu muito queijo coalho, rapadura? Olha, Antônia, a cabeça não para. A gente vivendo o que está acontecendo no Brasil, é difícil desligar, viu, minha irmã? Saudade também, sua. Eu sei, meu amor. Olha, eu preciso lhe perguntar quantos desses 80 senadores pensam, mais ou menos, comungam com o seu pensamento em relação a essa reforma? Olha, eu acredito que a gente tem uma oposição aqui pequena, mas articulada, né? Então, um trabalho que a gente procura fazer não é uma oposição por ser oposição, né? Coisas positivas do governo, eu particularmente, se vierem coisas positivas, eu voto a favor. Claro. Né? É o balanço, o que é bom para o Brasil e para os brasileiros. Mas aqui para nós, minha irmã, o que a gente tem visto vindo desse governo federal é algo que traz um desalento muito grande, porque o espírito é de vingança, é de revanche, né? E a gente percebe aí tudo que foi prometido na campanha, o Lula faz o inverso com a sua equipe, né? Então, nós fomos enganados. Houve um estelionato eleitoral e eu vou dar apenas 2 exemplos, né? Assuntos que eu sei que você gosta de debater com muita profundidade, que é aborto e maconha, né? O governo fez uma carta para os cristãos do Brasil dizendo que trabalharia em favor da vida na plenitude das suas fases e que respeitaria uma sociedade saudável, sem drogas. O que a gente está vendo, até pela definição do Conselho Nacional de Saúde na semana passada, é o inverso, é uma tentativa do governo de implementar isso. Tanto é que essa afronta aos valores e princípios da nossa sociedade aconteceu logo na primeira semana do governo, quando ele tirou o Brasil de um consenso de Genebra, que reúne 50 países no mundo pró-vida. Então, mostra realmente que é um governo
que além de estar fazendo uma gastança absurda, não tem menor cuidado com o recurso seu, meu, do contribuinte, de quem está nos assistindo. O presidente não para no país, viajando, gastando aí 700 mil reais em 2 diárias, como a gente tem visto, tem cobrado e tem demandado cada vez mais pedidos de informação sobre essa extravagância com o nosso dinheiro. Ô, senador, mas eu queria voltar no assunto da reforma tributária, só para a gente colocar aqui em questão um tema que eu acho que é bem relevante, porque se tem uma coisa que a oposição talvez não possa fazer, até por cair em descrédito se ela fizer isso, é ser oposição por ser oposição, né? No caso da reforma tributária, pelo menos eu enxergo que ela é extremamente importante para o país. Nós estamos falando de um sistema absolutamente caótico. Qualquer tipo de reforma já vai melhorar e ficar menos pior do que o que nós temos hoje. Então, ser contra a reforma tributária não é fazer uma oposição pela oposição, não é perder justamente o discurso. Se eles vão propor alguma coisa, eu vou ser contra de todas as formas. Isso não empobrece o debate público? Paulo, é justamente aí que está o desafio da gente. Eu sempre defendi, cheguei aqui, meu primeiro mandato, né, e sempre defendi uma reforma tributária. O sistema é manicomial, você tem que ter um exército no sistema complexo que existe no Brasil para saber qual é a regra do jogo. Claro que a simplificação é um ponto importante, mas ela não é o único ponto, né? Então, nós precisamos aprimorar a reforma tributária que veio da Câmara, né? E deixa o sistema federativo do Brasil completamente em xeque. Você vê uma série de benesses que foi feito para alguns setores, privilégio para alguns e não para outros, é algo que você já começa errado. Então, o que é que a gente precisa fazer no Senado? É aí que está o nosso papel como casa revisora da República, que nós somos constitucionalmente, temos esse papel. É de botar a bola no chão, analisar, debater, mudar o que tem que mudar para aprimorar a reforma e devolver para a Câmara. Esse é o papel que o Senado precisa fazer sem assodamento. Mas aqui para nós, Paulo Matias, o que a gente tem visto hoje aqui no Senado, no Congresso Nacional, especialmente aqui nessa casa que eu estou falando com você do Senado, é um puxadinho do governo Lula, é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. É isso que a gente está vivendo hoje aqui, um silêncio absurdo. Semana passada, nós tivemos um grupo de parlamentares aí que não chegou a 20, que se posicionaram pelo pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, porque houve ali um abuso, no nosso modo de entender, clássico, explícito, quando ele tem uma posição político-partidária, né? E isso deixa a população brasileira que está gostando de política, e eu aqui quero parabenizar o programa Morning Show, porque leva para as pessoas esse debate, e as pessoas o brasileiro fica de orelha em pé, o que está acontecendo? É um alinhamento entre o governo Lula e o STF? Isso é independência entre poderes? Isso é harmonia de verdade? Ou é um jogo duplo, uma dobradinha que não traz nenhum tipo de benefício para uma democracia? Que aqui para nós também, hoje não existe mais democracia no Brasil. Você pode chamar do que quiser, mas democracia a gente não tem no Brasil. Muito bem. Senador Eduardo Girão, do Novo do Estado do Ceará, participou com a gente nesses primeiros minutos aqui do programa. Muito obrigado, senador, pela sua participação e volte sempre muito solícito aí quando a gente o convida. Sempre às ordens, um grande abraço e sempre estou assistindo o programa porque é muito leve e é isso que a gente precisa. Esperança, porque vai dar certo cada vez mais brasileiro participando da vida política. Um grande abraço. Muito bem, obrigado.